boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra promovida pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Eu sou a Zelma, diretora secretária do Conselho, estou aqui representando a nossa diretoria neste momento. Primeiro, quero agradecer a presença de todos, em especial ao nosso palestrante hoje, o farmacêutico clínico Rodrigo Pinto, o qual eu sou fã, que aceitou prontamente o convite para compartilhar seus conhecimentos conosco. Muito obrigada, Rodrigo. Hoje iremos abordar o tema métricas de adesão ao tratamento medicamentoso. O objetivo da palestra é conhecer a importância da avaliação da adesão à farmacoterapia de um paciente por meio da aplicação de um método desenvolvido para a Campanha Nacional sobre o Uso Racional do Medicamento de 2018. Antes de iniciarmos a palestra, uns recadinhos. Coloque seus nomes no chat para depois nós emitirmos o certificado. Solicitamos também que deixe o microfone no mudo para melhor aproveitamento e reduzir os ruídos da gravação. Alertamos também que a palestra será gravada e ficará disponível depois no acesso restrito. E também, em relação às perguntas, pode escrever no chat, que no final da palestra também. Mais uma vez, quero agradecer a todos, a presença de todos, em especial ao Rodrigo. Rodrigo, contigo a palavra. Boa noite, me escutam bem? Tá tudo certo o áudio? Escutamos. Tudo certo, Rodrigo. Pode tudo certo. Então tá bom. Só alegria, hein? Eita! Mais uma atividade. Rodrigo, aí. Oi? Para descontrair um pouquinho, a imagem atrás, a sua prateleira de estante de livros, é real? Ela... Ah, não, é real, ó. É real, não é lá daquele juiz, não, ó. É de verdade, ó. Ai. Então, gente, boa noite, tudo bom? Só alegria. Meu nome é Rodrigo, sou farmacêutico, já estou aí nessa caminhada aí já há uns 12 anos já tentando ser farmacêutico, né? Acertando e errando. E a gente vai conversar sobre um assunto muito importante, que é a adesão à terapia, né? Que a gente teve a oportunidade de desenvolver aí um instrumento, uma forma de conhecer melhor sobre a adesão à terapia de um paciente. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso e o que fazer quando a gente tem esse resultado, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela, né? E aí vou apresentar. No final, né, a gente abre para as dúvidas, para os questionamentos, para a gente poder ver o que ficou, o que deu para aprender, para tirar alguma dúvida. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar um pouco sobre essas questões das métricas e, principalmente, sobre essa ferramenta e por que a gente tem que ter métrica, né, para poder avaliar a adesão. Deixa aí o meu contato, se vocês precisarem tirar dúvida ou quiserem mais material, tá? Esse slide aqui é bastante importante, porque todo o material que eu estudei para montar essa atividade, mais o manual da adesão, mais a ficha que a gente vai discutir aqui, estão todas nesse link aí, ó, bit.ly/adesão CRF. Aí o A maiúsculo e o CRF maiúsculo. Ou vocês podem parar o celular na frente do QR Code aí, que vocês vão também ter acesso, né? Tanto a essa apresentação, quanto a os materiais que eu vou discutir aqui. Quem quiser se aprofundar, vai ter mais ferramentas para poder conhecer o que a gente está discutindo aqui, tá? Então é importante vocês anotarem esse link ou já fotografar essa tela para deixar salvo aí para vocês poderem pesquisar depois mais na frente, tá? Então, a gente tem que começar do começo, né? Definindo a questão da adesão, né? Hoje, está tendo ao mesmo tempo, né, o Congresso da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica.
e a palestra magna, né, foi hoje, às 2 horas da tarde. Estava a professora Digenane, da UFMG, e o professor Fernando Limós, lá da Universidade de Lisboa. E ele disse uma coisa assim, ó, que é muito importante, né? Nós, aqui da área da farmácia, principalmente, a gente fala muitos termos e os conceitos mudam, né? Então, a gente fala como se fosse atenção farmacêutica para um significa uma coisa, significa outra. Dispensação para uma pessoa significa uma coisa, para outra significa outra. E o quanto que isso faz com que a nossa profissão não consiga medir o efeito do que faz. Por causa que eu posso dizer que estou fazendo uma coisa, né? E o outro diz que está fazendo a mesma coisa. Mas na hora que eu vou ver o que é feito de verdade, elas são diferentes. O entendimento é diferente. Então eu não consigo medir, eu não consigo ver esse resultado, tá? Então por isso que é importante, antes de começar, entender o que é adesão. Isso é muito importante. Eu deixei lá um material da Organização Mundial da Saúde, onde ela explica o que é adesão. Então, a gente está pegando um conceito da maior entidade de saúde do mundo, né? Que a gente deveria levar como consideração quando a gente fala de algum conceito, para a gente não pegar outras interpretações desse conceito. Então, o que é adesão? É o quanto o paciente faz alguma coisa que corresponde com o que o profissional educou ou recomendou. Então, o profissional, durante a consulta, ele vai conversar com o paciente e vai combinar algumas coisas com ele, né? Então, como tomar medicamentos, seguir dieta, mudar estilo de vida, fazer alguma coisa. E a adesão seria quanto que o paciente incorporou e realmente executou, né? Então, é uma adesão não significa adesão a medicamento. Adesão é uma adesão à recomendação. É o quanto que eu consigo, o paciente consegue fazer em relação ao que foi recomendado, tá? Isso é muito importante para entender, para a gente ver os resultados aqui para frente. Por quê? Porque as pessoas aderem, então, ao tratamento, ou seja, qual é o grau de correspondência entre o que a pessoa faz e o que o profissional de saúde recomenda, né? Em relação a medicamento, qual que é a resposta? É tranquila. A resposta é não. Os pacientes não aderem, ou seja, aquilo que é combinado dentro do consultório, dentro do atendimento, entre o profissional de saúde e o paciente, em relação ao medicamento, não acontece daquele jeito. Então, um estudo bem grande, feito em Curitiba, que quem quiser aprofundar e conhecer esse estudo, está no material. 82% dos pacientes que os farmacêuticos atenderam lá em Curitiba não aderem. 82%. É um número assim, ó, gigantesco, né? Imagina, de cada 10 pacientes que estão levando o medicamento para casa, 8 faz alguma coisa diferente, né? Porque a adesão não é não tomar, é não seguir conforme recomendado. E aí tem alguns exemplos aí desse caso de Curitiba, né? Ó, faltou dose, parou por conta, toma no horário errado, aumentou a dose, se automedicou, nem iniciou o tratamento, nem começou, ou a técnica de administração foi incorreta. Então, quando a gente fala em adesão à recomendação do uso de medicamentos, a coisa é feia, né? Porque as pessoas realmente não fazem aquilo que os profissionais de saúde recomendam. E aí, pensando nesse levantamento que foi em 2015 em Curitiba, a gente pensou, mas será que... porque, enfim, né, é uma capital, né, uma cidade do sul do Brasil, será que isso reverbera nos outros lugares? Será que os outros lugares é mais ou menos assim também? Então, pensando nisso, a gente elaborou, né, um manual para a campanha do uso racional de medicamentos de 2018, né? E a gente colocou um filtro, né, que isso é importante, que esse filtro são os pacientes que tomam 5 medicamentos ou mais. Então, tudo que a gente vai falar aqui
esses resultados, e o que você, inclusive os resultados estão lá no material para vocês poderem acessar, são referentes a pacientes que usam 5 ou mais medicamentos. A gente colocou esse ponto de corte porque, considerando, né, o uso de 5 ou mais medicamentos, a gente tem os riscos das interações medicamentosas, o de esquecimento, né? Então, e outros fatores que a gente levou em consideração nessa campanha. Esse manual também está lá para vocês poderem ler. Então, nós atendemos, em 2018, no mês de fevereiro até maio, 1.247 pessoas no Brasil inteiro, né? Foram 20 estados que contribuíram com esses atendimentos. E adivinha, o medicamento mais utilizado pelas pessoas foi o não sabe. O não sabe foi o medicamento mais utilizado. Por quê? Porque no método, a gente perguntava para a pessoa, né? Que medicamento é esse aqui? E ele não sabia nem dizer o nome do medicamento. A gente vê os outros, né? Losartana, AS, simvastatina, porque a gente entende, né, que quem usa 5 ou mais medicamentos está usando medicamento de uso contínuo, né? Então, nós estamos lidando com um grupo de pacientes, né, que tem doenças crônicas não transmissíveis, né? A gente percebe isso pela contagem dos 10 medicamentos mais utilizados pelos pacientes. E o que ganhou foi o não sabe. Aí a gente pensa assim, como que um paciente que não sabe nem o nome do que ele está tomando vai seguir a recomendação adequada, né, do que o profissional de saúde disse para fazer? Né? É um questionamento, né? Porque não sabe, a losartana ficar ali, né? Quando a gente vai olhar os dados só do Rio Grande do Sul, o que acontece? O não sabe também ganha. Né? Não saber o nome do medicamento foi o primeiro medicamento, por causa que no atendimento o farmacêutico perguntava de forma aberta que medicamento é esse, e a pessoa não sabia dizer nem o nome. Então, ou seja, esse dado é um dado que traz uma reflexão muito grande, né, sobre o que as pessoas estão fazendo sobre o cuidado da saúde delas. Né? Elas estão fazendo tudo de uma forma cega, ou elas estão nem sabendo o que está fazendo, ou toma do jeito que quer, né? Isso traz muitas reflexões, né, para a gente poder fazer em cima desse resultado. Então, por que uma pessoa não adere a algum tratamento, né? Quando a gente fala de adesão ao tratamento de medicamentos, por exemplo. Então, a gente tem vários fatores, né? O primeiro fator é o indivíduo em si, né? Por causa que eles têm as próprias crenças, as próprias percepções da vida, né? Eles têm uma renda financeira, um nível educacional, e tudo isso, né, interfere na interpretação que ele tem do que ele vai fazer, né? Então, a gente tem, por exemplo, a regra dos 30%, porque a pessoa, quando ela tem muitas orientações de uma vez só, ela só lembra de 30% daquilo que foi orientado, então ela não vai conseguir seguir, mesmo que queira. A gente tem a questão da percepção de eventos adversos, né? Por exemplo, os pacientes que têm diabetes tipo 1, né? Que quando eles esquecem de tomar insulina, ou eles tomam menos do que a insulina for necessário, eles começam a ter uma reação muito grave, né, relacionada à insulina. Porque o diabético tipo 1, ele não produz insulina naturalmente, né? Então, a percepção da reação adversa pode fazer com que ele tenha uma adesão melhor ao uso da insulina. Né? Então, o indivíduo, ele é um grupo, ele é uma entidade importante, né, nesse fator relacionado com a adesão. Profissional de saúde também né? Nós, profissionais de saúde, terapeutas, que conversamos com as pessoas, também temos a nossa interpretação, podemos selecionar tratamentos, selecionar posologias, né? Então, a forma como a gente monta o esquema terapêutico do paciente influencia na adesão dele e a nossa própria forma de educar este paciente, né? A farmácia também é um fator relacionado à adesão, né? Por causa que a gente percebe um problema de infraestrutura de atendimento, né? Eu atualmente trabalho na farmácia municipal de Sapucaí do Sul, né? Então as pessoas demoram às vezes 1 hora, 1h30 para conseguir o seu medicamento ali. Então, se ela já está cansada, aquilo que sente. Ela está cansada, ela está com sol na moleira, e aí ela vai conversar sobre a insulina, né?
como ela vai conseguir entender se o próprio ambiente que ela está ali não acolhe, né? Então, a farmácia tem um papel o estabelecimento farmácia é um dos fatores que garante ou não a adesão. E o sistema de saúde é né? Por causa que, às vezes, a adesão não é culpa do indivíduo, é porque falta, né? Porque não tem, porque falta, porque não está incorporado, né? Aquele medicamento no sistema. E a pessoa, aí você soma o fator do indivíduo, não conseguir comprar, e às vezes a adesão é por uma forma primária, né? Que não tem o medicamento que ele possa utilizar, né? Então, essa rede de fatores aí influencia bastante na adesão ao tratamento. Outra coisa que é importante, né, da gente entender é essa questão farmacocinética quando a gente fala em adesão ao tratamento, né? Porque quando a gente começa a utilizar o medicamento, principalmente esses de uso contínuo, né, para ele poder chegar no estado de equilíbrio, né, no steady state, e fazer o efeito terapêutico, porque não adianta só chegar no steady state, né, tem que chegar e fazer o efeito terapêutico. Dependendo de cada medicamento, você tem um tempo necessário de doses para que isso aconteça, né? Então, a gente vê determinados medicamentos que demoram 15 dias, 10 dias, 20 dias, né? Então, quando esse steady state é quebrado, algumas vezes, a eliminação desse medicamento é tão rápida que depois, quando ele começa a voltar a aderir novamente, ele não alcança o steady state na próxima dose. Então, ele fica um tempo sem ter concentração sérica suficiente para gerar efeito terapêutico. Então, quando o medicamento deixa de ser utilizado e esse steady state é quebrado, para se alcançar novamente o steady state, não é na próxima dose, né? Então, essa questão farmacocinética é bem complexa, né? Porque aí cada medicamento tem a sua, depende do paciente, tem aquele que é metabolizador rápido, tem os medicamentos que tem essa farmacocinética linear, tem o que não tem a não linear. Então, esse conjunto, quando a adesão começa a falhar, contribui muito para a falta do efeito terapêutico, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa saber, ainda mais com alguns medicamentos que são potencialmente perigosos, que tem a janela terapêutica muito estreita, então isso acontece bastante, né? A gente vê aí levotiroxina, varfarina, digoxina, medicamentos da atenção básica, né? Que às vezes o paciente não utilizando corretamente, tendo problema de adesão, alguma coisa assim. Além dessa questão farmacocinética, você também tem uma diferença de efeito muito grande, efeito rebote, né? Que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, como é que a gente mede a adesão, né? Como é que a gente sabe o quanto que um paciente está seguindo a recomendação que o profissional de saúde pediu, né? A princípio, a gente tem duas formas de fazer isso, né? A gente tem os métodos diretos e tem os métodos indiretos. Então, os métodos diretos, a gente dosa o medicamento do líquido biológico e avalia a concentração sérica, né? Padrão ouro de avaliação de adesão, né? Porque aí, se está ali, é porque está tomando, né? Se não está ali, não está tomando. Ou outros motivos, a gente vai ver daqui a pouco. Na verdade, não é tão 880 assim, mas a gente tem essa análise. E a indireta é uma análise do próprio indivíduo, né? Relatando o que está acontecendo com ele, né? Então, a direta é sempre o padrão ouro, né? A forma mais clara de eu saber como está aquele nível de adesão do paciente naquele momento, né? E a indireta, ela não é um padrão ouro, né? Mas ela é mais barata, ela é mais fácil de aplicar, mas ela depende de subjetividades, depende de vários fatores aí para saber se aquilo que eu estou obtendo de resposta é verdadeiro ou não. Então, os métodos indiretos, né? A gente tem várias formas de avaliar essa percepção do paciente ou do cuidador, né? Por meio de entrevista, né? De conversa aberta, diário para o paciente anotar o que está tomando, questionários estruturados, né? Para saber
algum questionário que avaliou aquela adesão, e aí você tem uma medida. Contar os comprimidos, né? O paciente sempre traz os comprimidos de volta, a gente conta quanto tem, se ele tinha que tomar um por dia, né? Tinha que ter tomado 30 em 30 dias, né? O registro de retirada de medicamentos nas farmácias, né? E esse número 6 aí, ele é um sistema, mas é muitas vezes usado em estudo, né? Não é usado na prática, né? Em que o medicamento fica numa embalagem que conta quantas vezes o frasco foi aberto, né? Se vocês perceberem, todos esses 6 modelos aqui têm o viés do paciente, né? Tem o viés do observador. Ele pode dizer alguma coisa, ele pode... por exemplo, nos questionários estruturados, eles podem sacar que a má adesão é ruim e a boa adesão é boa. Então, de acordo com a pergunta que foi feita, ele pode simplesmente responder sim para tudo ou não para tudo. Ele pode querer tirar nota 10, né? Querer mostrar que está fazendo certo, né? Mesmo não fazendo. Então, o método indireto, ele tem essa falha, né? Mas a questão é que se o terapeuta consegue estabelecer uma relação terapêutica, consegue mostrar para o paciente que ele não está ali para julgar, esse é o instrumento que a gente tem um poder muito grande para utilizar, né? Então, na nossa campanha, a gente utilizou o método indireto, né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, esse método aqui que a gente utilizou, esse formulário, ele foi pensado como se fosse um bate-papo mesmo com a pessoa. E aí, nesse bate-papo, a pessoa vai dizendo o que está acontecendo. E a gente vai marcando isso na ficha. E aí, com essa marcação, a gente vai descobrir o entendimento do paciente sobre o seu tratamento e como está indo a adesão, né? Então, se vocês olharem aqui em cima, a gente colocou, como é uma campanha, a gente estava fazendo um atendimento na praça, né, na farmácia, porque foi no Brasil inteiro, ela foi realizada, né? Então, a gente coletou informações sociodemográficas ali para conhecer a pessoa, o gênero, idade, os problemas de saúde que tem, já considerando as doenças crônicas não transmissíveis como um alvo, e a percepção da pessoa sobre a saúde dela. Então, esse primeiro momento era mais para quebrar o gelo, para conversar com a pessoa, levantar alguns dados sociodemográficos para a gente entender o perfil desses pacientes que estão aderindo ou não ao tratamento. Nessa segunda parte aqui, a gente tem um instrumento conhecido como Medtake. Então, o Medtake, ele é um instrumento de avaliação de adesão aberto, né? Porque a gente pega os medicamentos que o paciente está utilizando e pergunta para ele, mostrando um a um, esse aqui, qual medicamento que é esse aqui? Né? E aí o paciente vai dizer o nome dele, né? Vai dizer o que ele entende, qual remédio que é esse aqui, né? E ele pode consultar a receita, ele pode consultar, mas a questão é não interferir na opinião do paciente. E aí vê, esse aqui, que dose que é? Como é que o senhor toma? Quanto o senhor toma por dia? E para que ele serve? Né? E aí você consegue fazer uma avaliação do conhecimento desse paciente. Porque aí, como a gente viu naquele resultado que eu apresentei para vocês, o medicamento mais citado é o não sei. A pessoa não sabia dizer o nome, né? Ou dizia da pressão, ou dizia do diabetes, dizia da asma, não dizia metformina, não dizia losartana. E a indicação, né, era também uma outra percepção de entender, na percepção do paciente, para que aquilo serve, né? Quem trabalha atendendo pacientes sabe que o mais comum, né, quando a gente pega um diurético, né, uma hidroclorotiazida, uma furosemida, o paciente já diz que é para urinar, né? Então, conforme esse conhecimento que o paciente te mostra no Medtake, de uma forma bem subjetiva, porque a ideia é essa, é um bate-papo, para conversar com a pessoa. Eu consigo entender a percepção dele sobre o tratamento que ele tem, né? Então, essa é uma forma qualitativa de entender a adesão. E aí, a gente passava para um segundo instrumento quantitativo, ou seja, uma forma
de mensurar numericamente o quanto que ele adere, né? Então, esse aqui é um instrumento que foi validado por português, que é o ARMS, né, que é um instrumento que avalia tanto a tomada de medicamentos, que são as perguntas que estão com a letra T na frente, quanto o refil, quanto a ir à farmácia, o hábito de ir até a farmácia e buscar os medicamentos antes que se acabe, né? Aí, nessa aqui, a forma de perguntar tem que ser bem cuidada, porque senão a gente induz o paciente a responder nunca. Porque aí o paciente entende, né, que o nunca é a resposta positiva, né? Então a gente tem, por isso que esses métodos indiretos eles são um pouco mais falíveis, porque depende muito da técnica do observador. Então quando a gente observa as perguntas T, né, esquece de tomar, qual frequência decide não tomar, né? Se deixa de tomar porque vai numa consulta, deixa de tomar quando se sente melhor, deixa de tomar quando se sente mal, deixa de tomar quando está mais descuidado, toma alguma dose do seu medicamento, por alguma necessidade, né? Muda a dose, esquece de tomar quando tem que tomar mais uma vez por dia. Eles são perguntas que te ajudam a conhecer a forma como ele usa, né? Então, aqui a gente conhece a percepção sobre o tratamento, sobre o que cada medicamento significa para ele. E aqui a gente vê o conjunto, como ele faz para se organizar para tomar aqueles medicamentos ali. E a pergunta R, né, que é a do refil, então elas também mostram, né, como os hábitos dessa pessoa de buscar os medicamentos antes que acabe, né? Esquece de ir à farmácia, deixa acabar os medicamentos, deixa de adquirir por causa de um preço muito caro, ou se antecipa e busca seu medicamento na farmácia antes de acabar. Então, esse conjunto, né, que a gente montou, você consegue entender a adesão do paciente por uma maneira mais qualitativa, né, pelo Meditake, e uma mais quantitativa pelo ARMS. E aí você juntando essas duas, fica mais fácil de saber em qual ponto a gente vai ter que orientar, por onde a gente começa na orientação daquele paciente. Só uma coisa que eu queria deixar claro, né, que a pergunta 12, né, ela está com um erro de impressão, é a única que é invertida, né? O sempre vale 1 ponto e o nunca vale 4. Só tem esse erro de impressão, mas todas as outras estão corretas. Então, se a gente perceber isso, né, quanto menor a nota, maior a adesão. Então, a gente consegue ter essa soma T, que é a soma dos hábitos de como tomar, e a soma R, que são os hábitos de se precaver, né, de ter os medicamentos em casa para quando acabar. E aí, conforme eu vou atendendo esse paciente, eu consigo criar um score, né, de atendimento para ele, né, onde a melhor nível de adesão seria se ele respondesse 1 para tudo, e a pior nível de adesão se ele respondesse 4 para tudo. Então, eu consigo acompanhar esse paciente em relação aos hábitos, porque eu posso educar esse paciente e depois de uns 6 meses, conversar com ele de novo e passar esse instrumento. Então, eu consigo quantitativamente medir essa conduta em relação à adesão. Aí aqui, né, a gente só colocou alguns tipos de intervenções possíveis, né, que a gente poderia fazer, né, ou outro procedimento, e uma outra descrição que o farmacêutico queira fazer. Então, essa ideia desse guia é uma ideia de conversar com a pessoa, de ter uma ferramenta para conversar, mas para a gente ter algo concreto e mensurável sobre como anda a adesão daquele paciente. Então, no material que tá naquele link, vocês têm o manual que explica com calma, tá, toda essa ficha, e tem vídeos para vocês simularem, onde o farmacêutico atende um paciente, e aí vocês podem simular esse atendimento junto com o farmacêutico no vídeo, e depois eu mostro o que o farmacêutico fez, qual conduta ele tomou frente àqueles resultados. Então, tem uma ferramenta ali para ajudar vocês a mostrar a aplicação na prática, né, de como o farmacêutico aplica esse instrumento em um paciente, né?
Além desse instrumento aqui indireto, existem outros, né? Existem outros instrumentos indiretos, mas esse aqui, né, pelo nosso entendimento na época, é um instrumento legal porque ele funde o dado qualitativo com o dado quantitativo na hora de conversar com o paciente. Então, os métodos diretos, ou seja, o padrão ouro, né, que é aquele que você não depende do observador, nós temos os exames laboratoriais e o teste terapêutico, né? Os exames laboratoriais, existem diversos tipos e diversos grupos farmacológicos que a gente consegue fazer a dosagem sérica, né? Porque, às vezes, o que acontece? O paciente, ele pode dizer que tá com uma adesão ao tratamento por causa que ele entendeu que o instrumento, ele tem que dizer que tem. Se eu estou desconfiando, ou seja, se o dado clínico não corresponde ao que ele está me dizendo, eu tenho que arrumar alguma outra forma de mostrar, para eu poder entender o que está acontecendo. Então, eu posso fazer a dosagem do nível sérico direto. O farmacêutico pode pedir esse exame laboratorial? Pode. Então, desde que o exame laboratorial seja para monitoramento da farmacoterapia, o farmacêutico pode solicitar o exame laboratorial. Qual que é o problema do farmacêutico solicitar o exame laboratorial? Se ele não estiver vinculado a um plano de saúde ou ao SUS, o paciente vai ter que pagar por aquele exame, né? Então, quando a gente está atendendo o paciente, a gente acha que tem que fazer uma dosagem sérica de alguma coisa, quando eu atendo, eu converso com a pessoa, esse exame aqui mais ou menos custa tanto. O senhor consegue pagar? Se o senhor não consegue, eu posso fazer um encaminhamento para o médico, explicando a situação e vendo se ele solicita, né? Então, a única barreira mesmo do farmacêutico solicitar o exame laboratorial é que o paciente vai ter que pagar, se o farmacêutico não for, né, conveniado a um plano de saúde ou conveniado ao SUS. Então, se vocês olharem o que tem de opção para nível sérico direto, são diversos medicamentos. Por exemplo, a carbamazepina, né? Que aí a gente tem aquela questão que quanto mais se usa, mais aumenta o metabolismo dela, então mais tem que aumentar a dose. Então, às vezes, o paciente ele tem a adesão, ou seja, o hábito dele corresponde com o que foi recomendado, mas o nível sérico não está no nível adequado, né? Então, isso também mostra, né, de uma forma completa que o problema é quantitativo, você precisa aumentar a dose, né? Então, você tem o ácido valproico, você tem digoxina, e no material eu botei uma dissertação de mestrado onde eles fizeram avaliação em relação à hidroclorotiazida, né, que é um marcador importantíssimo, né, porque todo mundo usa, então é bem tranquilo da gente poder avaliar a adesão, ou seja, o que o paciente está dizendo com o nível sérico de hidroclorotiazida, para ver se corresponde mesmo aquilo, né, porque a hidroclorotiazida é o medicamento que eles mais abandonam, né, porque diz que é diurético, diz que é para urinar, mas eu tomo chimarrão, mas eu tomo café, né? Esquece dos outros efeitos farmacológicos da hidroclorotiazida e abandona, né? Então, é um medicamento importante. E, além disso, né, tem outros medicamentos que a gente consegue avaliar por parâmetros indiretos, né? Por exemplo, a varfarina, que a gente tem o RNI, né, que é a Relação Normatizada Internacional. A gente consegue avaliar a adesão à varfarina por meio desse exame. Você não está dosando necessariamente o nível de varfarina, mas ela vai alterar o RNI. A levotiroxina, ela vai alterar os níveis de T3, T4, TSH, o sulfato ferroso. Então, a gente consegue também, por um exame indireto, tentar compreender o que está acontecendo, né? Porque, assim, quando o medicamento você detecta uma falha, uma questão de adesão. O paciente tem adesão. E o nível indireto dá ruim, ou seja, o paciente está te dizendo o que está tomando, mas o nível indireto não está correspondendo ao que está dizendo, nós temos várias opções. Porque pode ser realmente o paciente não está tomando, ele não tem adesão. Pode ser que ele está utilizando de forma inadequada, por exemplo, levotiroxina com refeição, né? Então, pode ser um uso inadequado ou a
qualidade do medicamento está comprometida. Então, quando a gente avalia o nível sérico direto, a gente não está avaliando só a adesão, porque não posso dizer que se o nível sérico está ruim, o paciente não está aderindo, porque pode ser a falha da qualidade do medicamento também entra na jogada, né? Então, é um fator que eu tenho que levar em consideração quando eu trabalho com esses tipos de exames, né? Outra oportunidade também que a gente tem em relação ao teste terapêutico. Eu coloquei no material uma dissertação de mestrado onde tem um instrumento para fazer o teste terapêutico de medicamentos antihipertensivos, né? Porque é justamente isso. Quando a questão clínica, os dados clínicos, no caso, o valor de pressão, não corresponde com o que o paciente está me relatando sobre adesão, né? Pode ser essas 3 coisas que eu disse. Ele está usando errado, ou ele realmente não está usando, ou pode ser um problema de desvio de qualidade do medicamento que ele está utilizando, né? Então, para hipertensão, tem como fazer um teste terapêutico. O paciente vai até a farmácia de manhã, sem tomar os medicamentos, faz a aferição da pressão no momento na consulta, toma os medicamentos na frente do farmacêutico e faz a aferição da pressão 1 hora depois e 2 horas depois. Que aí eu consigo filtrar, porque a pressão pode descer, ela pode estabilizar ou ela pode subir. Então, com base nessas informações, eu consigo confirmar as minhas suspeitas. Ou seja, o nível clínico não está batendo com o nível de adesão. Então, é uma outra possibilidade que a gente tem para poder entender como o paciente está utilizando esses medicamentos, né? Então, em relação à hipertensão, a gente tem essa dissertação de mestrado, mas a gente tem outras formas, outros tipos de teste terapêutico em outras áreas. Mas acho que da hipertensão ele é muito bom, né? Só que a gente tem que estar preparado, né? Porque o paciente, às vezes, ele não tem adesão mesmo, e aí a primeira vez que ele toma certo, ele toma na farmácia e ele passa mal. Então, a gente tem que ter estrutura, né? Tem que ter recurso, tem que saber quem acessar caso o paciente passe mal na farmácia. Esse é o risco do teste terapêutico para a hipertensão. Então, quando eu detecto um problema de adesão, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que tomar uma decisão. E, geralmente, o que a gente faz é conversar com o paciente, educar, explicar. E, segundo as revisões que avaliam impacto na adesão, explicar para que serve não funciona muito bem. Não funciona, né? Então, é uma medida que ela não tem tanto poder, ela não funciona. Então, o que eu preciso, na verdade, é entender aquele regime terapêutico, ver, será que não tem como simplificar isso aqui? Será que não tem como tomar tudo junto? Será que realmente tem que tomar nesses horários? Será que não dá para agrupar, diminuir a quantidade de tomadas? Será que não dá para conversar com o médico para substituir determinado medicamento por outro, que tem mais um conforto posológico, que use menos por dia? Ou seja, as intervenções que funcionam para melhorar a adesão são complexas, né? Por exemplo, motivacionais, ou seja, como a gente consegue mostrar para o paciente o resultado que eles estão tendo em relação ao tratamento quando eles aderem, né? Então, eu gosto, pessoalmente, quando eu trabalho com paciente hipertenso, né, de mostrar o gráfico da mortalidade por AVC e infarto em relação ao nível de pressão, né? A cada 20 milímetros de mercúrio da pressão que aumenta, dobra o risco de morrer por infarto ou AVC, e cada 10 da diastólica também dobra. Então, eu gosto de mostrar graficamente, ó, seu risco era tanto, e quando o senhor começou a tomar certinho, o seu risco reduziu para tanto. Ou seja, motivar, mostrar para o paciente que aquilo traz resultado positivo para ele. Isso aumenta a adesão. Medida de suporte e cognitiva também causa muito impacto, né? Desenvolvimento de calendários, desenvolvimento de
separar com cores, ferramentas que facilitam o uso do paciente pelo medicamento, também tem impacto. Então, ou seja, educar o paciente é importante, mas o impacto na mudança da adesão não é tão bom quanto entender a farmacoterapia, compreender a capacidade cognitiva desse paciente, né, para poder ajustar, porque às vezes, gente, a gente pega um paciente que ele não tem capacidade cognitiva de entender como é que ele toma. Então não adianta educar, né? Então, esses pacientes mais complexos, a gente tem que envolver a rede de cuidado desse paciente, porque ele não tem capacidade de se cuidar, não tem capacidade de aderir, por causa de, enfim, N problemas de entendimento, doenças crônicas que causam problemas no sistema nervoso central, não consegue compreender. Então, educar ela é uma coisa importante, mas não tem tanto impacto. A gente precisa, então, de compreender a vida da pessoa para simplificar o regime, motivar e dar medida de suporte. É isso que funciona. Mas, porém, contudo, todavia, a adesão, quando o paciente não está aderindo ao tratamento, a gente tem que tomar um cuidado, porque isso a gente vê na farmácia também. Porque o paciente explica porque ele não está aderindo. Às vezes ele não está aderindo porque teve alguma coisa, né? Teve um problema, né? E aí significa que ele percebeu uma reação adversa, né? Então, enquanto nós temos o paciente com baixos níveis de adesão ao tratamento, a gente tem, então, a falta de efetividade, né? Conforme esse paciente vai aderindo ao tratamento, primeiro que a gente pode ter o efeito rebote, aqueles pacientes que têm níveis baixos de adesão, porque eles tomam um dia, não tomam no outro, tomam num dia, não tomam no outro, isso pode dar efeito rebote. Mas conforme a adesão vai elevando, os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos ficam mais proeminentes, tá? Então isso é uma outra coisa que é muito importante a gente como farmacêutico, e eu já cometi esse erro, que é detectar a falha de adesão, perceber que o paciente não está usando direito aquilo ali, e é um paciente polimedicado, o paciente toma muitos medicamentos, e criar uma estratégia para ele tomar todos da mesma maneira, certinho. E aí a gente acha que está causando, né? A gente, não, resolvi o problema. Ele estava faltando adesão, agora está tomando tudo, né? Então agora ele tem adesão. Só que aí acontece o outro extremo do gráfico. Então, eu tenho que entender, será que... Porque o que acontece? Quando o médico ele atende o paciente, ele pode... O olhar dele é mais voltado para a doença, para os aspectos clínicos, do que para esse olhar da adesão. E esse olhar subjetivo sobre como o paciente está utilizando. Então, se o paciente está tomando o medicamento de uma forma inadequada, os parâmetros clínicos vão alterar. E a primeira reação que os profissionais de saúde geralmente têm é aumentar a dose, né? Aumenta a dose, bota mais uma classe terapêutica, aumenta a dose. Aí, na hora que a gente conversa com essa pessoa, entende o problema de adesão e ajusta, esse paciente vai ter um efeito tóxico ou um efeito adverso, né? Então, a lição que a gente tem que entender quando trabalha com adesão, principalmente de um paciente mais complexo, é que a gente tem que compreender a necessidade dos medicamentos que estão ali, antes de avaliar, antes de intervir na adesão. Porque às vezes é isso, o paciente tentou tomar aquilo que foi recomendado, teve uma reação adversa, reduziu a dose por conta própria, mas porque ele teve a reação adversa. Então, eu não posso levar a não adesão também, a intervenção de mudar a adesão, a ferro e fogo. Porque será que o paciente realmente precisa tudo aquilo que está receitado, já que ele não está tomando direito, né? Será que ele realmente precisa tudo isso?
será que não dá para a gente começar um pouco daquilo até chegar no nível prescrito e avaliar a efetividade, ou seja, avaliar se o paciente já chegou nos parâmetros clínicos ideais antes de chegar na dose total prescrita e que ele não teve, né, nenhum problema, nenhuma questão mais complexa relacionada à segurança da farmacoterapia? Então, quando a gente trabalha com adesão, quando a gente detecta o problema, a gente fica muito na ânsia de orientar, de ajustar, de montar o calendário, de não sei o quê. Mas quando o paciente é um pouco mais complexo, um pouco mais delicado, a gente tem que colocar a necessidade da terapia em primeiro lugar. Será que o paciente sair da situação que ele está para a situação tomando tudo que foi receitado da forma como está ali, ele não vai ter problema de segurança, não vai ter uma reação adversa ou um efeito tóxico? Né? Eu tenho que ter essa chavinha na consciência, né? Porque eu não posso, sem avaliar uma situação, dizer categoricamente tem que tomar tudo que o médico mandou. Eu preciso de, pelo menos, compreender aonde eu estou pisando, porque senão isso pode gerar um problema mais sério lá na frente, né? E eu tive essa experiência pessoal, né? Eu tinha um paciente que tomava 9 medicamentos diferentes de forma totalmente inadequada, e aí eu construí um calendário com ele com base de cores, e ele entendeu como deveria tomar, e tomou todos conforme estava na receita. Ele ficou 4 dias internado no hospital com hipotensão e hipoglicemia severa, né? E voltou do hospital com 5 medicamentos dos 9 que ele tomava, né? Quando ele chegou na farmácia, eu achei que ele ia me dar uma facada, me matar, né? Porque, pô, mandei o cara para o hospital. Enfim, esse paciente ficou agradecido, né? Ele falou, não, obrigado, não sei o quê e tal. Mas, enfim, se fosse eu o paciente, não iria ter gostado do que aconteceu, porque é isso. Então, quando a gente está lidando com adesão, não é só ajustar, é entender o que está acontecendo. Tanto nesse sentido subjetivo do paciente, quanto no sentido objetivo desses exames e dos parâmetros clínicos. Certo, gente? Era isso. Vamos discutir, porque adesão ao tratamento é um negócio sensacional, que tem vários assuntos, vários poréns, várias questões que a gente pode debater sobre o assunto. Obrigado.